Olá, turmas! Vamos dar sequência aos nossos estudos, agora com a revisão da aula 9.2, fechando aí os estudos sobre a arte grega. Isso mesmo, vamos agora só falar um pouquinho aí dos conceitos principais que nós abordamos durante a aula, para que você possa rever também, tirar alguma dúvida, certo? E depois nós vamos para as atividades. Então vamos dar início, revisão, aula 10.2, arte na antiguidade grega, foi o nosso tema. Então falamos aí da arte grega, no qual eles tinham como o objetivo principal era a representação da beleza, né? A busca pelo belo. Então, estudante, eles buscavam por meio da pintura, da arquitetura, representar a beleza humana. Isso mesmo. Então, eram culturas assim muito abertas, né? Muito livres, desenvolveram a filosofia, a literatura, o teatro. Então, foram civilizações aí muito além do seu tempo. Então, o padrão estético da arte grega serviu de referência para a estrutura do pensamento filosófico, estético e artístico do Ocidente. Nós observamos, né, fizemos análise aí de várias produções, como arquitetura, aqui a utilização de esculturas femininas aí nas colunas desse templo. Também a arte tinha ligação com a mitologia, né? Mitologia e arte. Ou seja, eles perpetuaram, né, os gregos, perpetuaram sua mitologia por meio da literatura, porque escreviam sobre a sua mitologia, suas histórias mitológicas, também histórias verídicas, né? E a filosofia, ficou muitas produções, né, escritas da filosofia. Então, foi um período que houve muitos filósofos, né, importantes, muitos que são estudados, né, são abordados até hoje. Também tiveram desenvolvimento na música, no teatro, pintura, escultura e arquitetura. Também, estudante, eles davam muito ênfase aos deuses, né? Havia, então, muitos deuses, havia outras entidades como ninfas e os heróis, ou semideus, que eram os filhos dos humanos com os deuses, né? Ou uma deusa. E trouxe para vocês os 12 deuses, né, da mitologia grega. Então, durante a aula, vocês leram aí, tiveram informação sobre os 12 deuses do panteão grego. Seguindo aqui, nós falamos também dos movimentos das esculturas. Então, eles foram desenvolvendo ao longo da civilização grega, os escultores, os artistas foram desenvolvendo novas técnicas e buscou o quê? Utilizar novos materiais como o bronze, o mármore e o bronze, e davam movimento às esculturas. Buscava o idealismo nas formas, nos gestos, nos volumes, ou seja, a imitação perfeita, mimesis, que é a imitação perfeita. Então, queridos, muito importante, né, essa abordagem aí da arte grega, para que vocês possam compreender aí as primeiras criações, né, que foram aí, tanto da literatura, teatro, música, também as técnicas das esculturas foram os melhores, né? Os egípcios também foram muito bons na arquitetura, tiveram outras formas de arquitetura, como as pirâmides. Porém, os gregos também desenvolveram muitas construções para adoração dos deuses, né? Enfim, os templos utilizavam, então, aí, a arquitetura com muita beleza, né? Até hoje apreciamos aí as colunas gregas, que o objetivo era guardar ali as esculturas dos deuses. Então, queridos, foram os temas que nós abordamos durante a aula, e agora nós vamos para as atividades.
Fiquem atentos à correção das atividades para que vocês possam aí tirar dúvida, viu, estudante? Então, vamos lá, vamos já fazer a leitura, hora da atividade sala, tirar o momento de tirar dúvida, resolver as atividades de forma que vocês possam analisar aí se conseguiram aprender o conteúdo e também tirar dúvida. Vamos para a questão da leitura da questão 1. Os artistas gregos dispunham de técnica bastante aperfeiçoada, que diferem da arte egípcia. No que se refere à arte grega, assinale as afirmativas corretas. Eles veneravam a beleza e buscavam a perfeição? Tudo isso foi comentado durante a aula. A arquitetura não era muito desenvolvida, então essa palavrinha aqui não era, já exclui, né? A mitologia valorizava a cultura do trabalho? Também, né? Essa palavra aí, cultura do trabalho, podemos já ficar observando. Os temas religiosos eram importantes? Então, vamos ver quais dessas afirmativas estão corretas. 1 e 4, né? Então, veneravam a beleza e buscavam a perfeição. E os temas religiosos eram importantes, porque havia tantos deuses, então, tanto a arquitetura, as esculturas, eram em função também de representação da religião, né, dos deuses gregos. Seguindo, vamos para a questão 2. Considerando a arte egípcia e grega, na antiguidade, especialmente a escultura, podemos afirmar corretamente: o Mediterrâneo situava entre a Europa e a Ásia e impediu qualquer influência artística entre essas sociedades. A escultura egípcia configurava uma visão idealizada do homem. Será que era isso mesmo? Os egípcios, assim como os gregos, rejeitaram associar a arte às concepções religiosas. Será que tanto os egípcios como os gregos não valorizavam a religião, não tinham como conteúdo a religião nas produções artísticas? Os egípcios foram professores dos gregos na arte da escultura, fornecendo-lhes a inspiração e, mais importante, a técnica. Essa aí já está próxima do que é verdadeiro. Os gregos, assim como os egípcios, veneraram a beleza e buscavam a perfeição? Os gregos sim, porém os egípcios não. Então está correto letra D. Isso mesmo, letra D, eles, os egípcios foram professores dos gregos, no que diz respeito às esculturas. Então, eles faziam esculturas gigantescas, certo? Será por quê? Que eles foram professores? Porque eles faziam trabalhos geniais, né? Eram esculturas gigantescas que representavam ali os faraós, animais, né? Pessoas ali que eram importantes ali para aquela cultura. Então, os egípcios foi uma cultura assim, muito complexa, muito diferente, porém eles desenvolveram muitos conhecimentos, tanto na arte, na matemática, né? Por meio aí das construções arquitetônicas, certo? Então, vamos dar sequência, vamos para a próxima questão. Próxima questão, de número 3. Vamos fazer leitura aqui dessa questão e vocês vão analisando. Quais vocês estão acertando, por que não estão, se caso errou, por que não está acertando, é o fato de não estar compreendendo a pergunta. A pergunta sempre está relacionada ao conceito correto, né? O padrão estético da arte grega serviu de uma referência para a estrutura do pensamento filosófico, estético, artístico do Ocidente. Sobre as características da arte grega, marque as acessões corretas. Então, estudante, a pergunta é sobre as características da arte grega. Aí vocês vão buscar, pensar sobre quais são as características das produções aí, da arte grega. Vamos ler. O naturalismo é o tema predominante em pinturas e esculturas gregas, na figura humana.
obedeciam a um padrão rígido, como a frontalidade? Ou será que era só os egípcios que tinham, então, o padrão da frontalidade? Buscava colocar semelhança convincente das aparências reais das coisas, né? Como mimesis, imitação, conceito grego que é a imitação perfeita. Está correto. A evolução buscava o idealismo nas formas, nos gestos, nos volumes das esculturas. Vamos lá, então, ver qual alternativa está correto. 1, 3 e 4. Somente 2 está incorreto. Eles não obedeciam ao padrão da frontalidade. Só os egípcios tinham essa característica aí, na forma de representar o corpo humano. Próxima questão, número 4. Assinale a alternativa que corresponde à arte grega. Assinale a alternativa que corresponde à arte grega. Assim como os egípcios, os gregos tinham a produção artística como função religiosa, a arte grega estava submetida a um padrão rígido, por isso não evoluíram livremente. Será que eles tinham um padrão rígido na produção artística, na escultura, na pintura? Dos povos antigos, a representação da produção cultural mais livre foram os gregos? Eles tinham liberdade para esculpir ali as esculturas, pintura. O que vocês acham? Vocês lembram? Os gregos começaram a produzir, no fim do século 7 a.C., a esculpir somente figuras femininas. E aí, essa informação não foi discutida na sala. Porém, sabemos que começaram somente a representar corpos masculinos, mas, com muitas mudanças na cultura, foram transformando os pensamentos e começaram a esculpir corpo feminino. Tanto o escultor egípcio quanto o grego não apreciavam a simetria. Então, vamos ver aí, só uma questão está correta. É a questão C. Dos povos antigos, a representação da produção cultural mais livre foram os gregos. Está correto. Tá? Sobre esculpir somente figuras femininas, o que exclui essa questão, pessoal, essa palavra somente. Sim, eles passaram, a partir de um período mais atual, né, do arcaico, eles passaram sim a esculpir corpos femininos. Porém, não era somente corpos femininos. Então, sempre quando vocês identificarem essa palavra, somente, apenas, está induzindo ao erro, tá? Então, eles esculpiam corpos femininos, mas também masculino, não era só o feminino. Então, uma dica para vocês aí, sempre quando houver palavras afirmando algo ali que não é verdadeiro, então já exclui. Então, vamos lá, para a próxima questão, questão do Enem. Agora é um momento em que sempre trazemos, né, questões do Enem ou de concurso para ajudar vocês aí a compreender esse modelo de questão, muitas vezes que são de níveis fáceis, médio e difícil. Dentre os legados dos gregos da antiguidade clássica, que se mantém na vida contemporânea, podemos citar, olha a pergunta, dentre os legados dos gregos da antiguidade clássica, que se mantém na vida contemporânea, ou seja, o que está até na atualidade. Podemos citar a concepção de democracia com a participação do voto universal, a promoção do espírito de confraternização, do intermédio do esporte de jogos, a idealização e a valorização do trabalho manual, né? Também podemos excluir essa questão. Os valores artísticos como expressão do mundo religioso cristão, não, eles não eram cristãos. Os planejamentos urbanísticos, segundo padrões das cidades, acrópolis, também não tem nada a ver. Então, a resposta correta é entre A e B. B está correto. Por quê?
Sim, eles, né, a filosofia levava muito a essa concepção de democracia, porém não a participação do voto universal, e sim a promoção do espírito de confraternização por intermédio de esportes e jogos. Então, os Jogos Olímpicos, né, essa ideia de confraternizar com os jogos iniciou aí com os gregos. Muito bem. Só explicando aí essa alternativa, né? Os Jogos Olímpicos, trazendo aí essa informação sobre essa questão. Na Grécia Antiga, era uma celebração da paz. Os melhores guerreiros se transformavam em atletas e disputavam jogos para saber quem seria o melhor da competição. Esse objetivo foi recuperado com a iniciativa do Barão de Colbert em reviver os Jogos Olímpicos em Atenas, no ano de 1896. Então, iniciou essa ideia de Jogos Olímpicos aí por meio da cultura grega. Última questão. A cultura grega era focada no ser humano antropocêntrico. Escreva como se pode notar o antropocentrismo na cultura grega. Antropo, homem, cêntrica, homem como centro ali da cultura, do universo, né? A cultura buscava representar as figuras humanas de maneira mais perfeita possível. Os deuses eram vistos como humanos, com paixões, fraquezas e virtudes. Tudo que nós temos, né? Paixões, fraquezas e virtudes. Então, esse é um material complementar. Para você saber mais sobre a civilização grega, assista, então, a Arte Grega. Eu tinha falado que iria trazer para vocês orientações de filmes, porém não foi nesta aula, certo, pessoal? Eu acho que talvez eu traga em outras aulas para vocês. Mas vocês já conhecem muito desses filmes. Quem não gosta de assistir, procure assistir para você conhecer mais dessa civilização, desses mitos, né? Muitas vezes são histórias contadas por meio de mitos. Estudantes, espero que vocês tenham gostado das nossas atividades de hoje e eu aguardo você na próxima aula. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.